vamos ter agora aqui uma arte, não é? E a arte é a escrita. E temos já aqui connosco, muito bem instalado, não é? Muito obrigado, bom dia. O Dr. Cristino Cortes, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui no Manhãs na TV. E para as pessoas que estão lá em casa, não é? Dr. Cristino, como é que surgiu este gosto, que é escritor, como é que surgiu este gosto pela escrita? Quando é que começou? Conte-nos um bocadinho sobre si. Esta minha inclinação pela escrita, digamos que começou ainda no período liceal, pronto, o equivalente hoje a uma escola secundária, portanto, 12º ano, digamos assim. Eu nessa altura sempre comecei a desenvolver um gosto pela leitura e depois... Mesmo assim já foi tardio, porque há alguns que é logo na primeira classe começam logo a ler os maias e essa... Bem, se estes aí serão se calhar mais avançados do que eu fui. Eu devo dizer que eu comecei por ler eram mais os livros escolares, digamos assim, e depois durante as férias, seguramente eu vivia na altura, enfim, numa cidade da Guarda, frequentava muito a biblioteca da Gulbenkian que havia lá. Portanto, havia, já não há? Penso que ainda há uma biblioteca municipal, exatamente da Gulbenkian, penso que não. Penso que a Gulbenkian não tem já essas bibliotecas assim espalhadas pelo país. Mas já lá na Guarda uma boa biblioteca municipal, seguramente. Eu, na altura, frequentava, enfim, o que havia e recordo-me, por exemplo, que lia, não sei lá, andaria no 6º, 7º ano, aqueles livros da Enid Blyton, por exemplo, aquelas aventuras, li essas coisas também, claro. Mas depois o próprio desenvolvimento dos meus estudos secundários levou-me a privilegiar os aspectos da história e da filosofia e da literatura, embora depois, aqui em Lisboa, acabasse por fazer um curso de Economia. Portanto, eu vim estudar para Lisboa, portanto, com 18 anos, vim aqui fazer a universidade e depois disso, olha, cá fiquei. Pronto. E Cristino, diga-me só para eu tirar uma dúvida, você é Cristino Cortes ou Cortes? Cortes. Foi de Cortes. É que eu fiquei, não sei como é que eu vou ler, portanto pode ser uma coisa como... Não é grave. Cortes, muito Por isso é que há pouco também fiquei assim meia Cortes. Então o Cristino aqui veio fazer Economia e sempre já escrevia coisas para si? Sim, aí já escrevia coisas, seguramente, já ia escrevendo coisas para mim, é verdade, mas foi depois, mais tarde, e já mais... sei lá, é mais pelos meus 30 anos que comecei a colaborar em alguns jornais, em algumas publicações em que havia, e eu publiquei o meu primeiro livro em 85, portanto tinha 32 anos. Portanto, já lá vão 30 anos bem contados de dedicação, efetivamente, à escrita, em particular à poesia. Que é o que eu tenho feito principalmente, embora tenha tido também outra intervenção no âmbito, enfim, do conto, da crónica, de alguma colaboração jornalística em artigos de opinião, ou mesmo até de crítica literária ou de recensão literária, de preocupação sobre esses movimentos e autores que por vezes aparecem e questões que suscitam e que me têm interessado. Mas é de facto a poesia a modalidade, digamos assim, predominante em que eu tenho trabalhado. E vamos ver que ao longo de 34 anos, sendo assim... Quase, sim, quase. Você já publicou, este vai ser o 13º. Este efetivamente é o 13º livro. Muito bem. Como é que foi o início, o primeiro livro que você publicou? Foi fácil, foi difícil? Não foi nem particularmente fácil, nem particularmente difícil. Acho que terá sido um processo normal. Eu estava na altura envolvido na colaboração com um jornal que se chamava Jornal dos Poetas e Trovadores,
E depois foi no âmbito do desenvolvimento, enfim, desse projeto que se proporcionou a oportunidade de publicar um livro, de organizar um livro e de o publicar sob a chancela deste jornal, portanto, dizia, a editorial Poetas e Trovadores, assim se apresentou, e foi efetivamente com eles que eu publiquei este primeiro livro em 1985, chamado Ciclo do Amanhecer. E pronto, e depois a partir daí foram sucedendo outros não com grande regularidade, mas com algum, quer dizer, claro. Seguramente que... Mas não é qualquer escritor que lhe diga em Portugal que diz, já tenho 12, 13 agora livros publicados. Também não são assim tão poucos como isso, e sem dúvida que há muitos mais, há muitos autores que têm escrito muito mais e com maior frequência, seguramente. Isso, mas enfim, eu, dentro das minhas possibilidades, tenho muito feito... bem. Não é algo que você sinta, eu tenho um compromisso de editar? Não. E acho que mesmo que não é saudável haver esse compromisso. Ter essa obrigação de cumprir um prazo, de apresentar um livro, de apresentar uma edição numa determinada data, eu acho que para o poeta não é saudável que exista essa obrigação. A poesia, se me permite, a poesia ainda hoje me parece que é assim algo de indefinível, é algo que de alguma forma ocorre sem se saber muito bem como, ou porque via, ou porque... E como tal, estar obrigado a um calendário desses, acho que numa atividade artística, no geral, e não só na poesia, acho que não é saudável. Não. Pois. Olha, muito bem. Então, em relação aqui a este livro, que é O que Fica, vamos lá ver, porque ele é verdoco, não é? Ele é mais verde. Pronto, aqui fica um bocadinho mais para o castanho, mas o título é O que Fica, são poemas, aqui do Cristino, e este livro está aqui a ser mostrado hoje, no Manhãs na TV, mas vai acontecer algo amanhã, não é assim? É verdade, então, Cristina, diga lá, verdade. conte-nos tudo. Amanhã este livro vai ter uma apresentação pública portanto, em Lisboa, na livraria Feirã, ali na Rua Nova do Almada. Vai ter uma apresentação pública em que haverá, enfim, eu terei o grande gosto, evidentemente, de receber as pessoas que lá quiserem ir e estar com elas, naturalmente, mas depois sobre o livro, especificamente vai falar o professor Rafael Gomes Felipe, que é também um velho amigo meu, e que um professor universitário, doutor, portanto, da Universidade Nova, e que vai, enfim, dizer alguma coisa sobre o livro. Não sabe o quê. Eu também fico na expectativa sobre o que é que ele irá dizer. As portas estão abertas para quem quiser ir participar? Para quem quiser, evidentemente. A que horas é? A partir das 6:30 da tarde, amanhã. Horário pós-laboral. A partir das 6:30 da tarde, na livraria Feirã, ali no Chiado, será conhecido toda a gente, é na Rua Nova do Almada. E lá estaremos, com todo o gosto, para quem quiser aparecer, evidentemente. Claro. E diga uma coisa, Cristino, quais são os seus poetas de eleição? Ou escritores no geral? Digamos, os poetas de eleição, eu começaria por dizer, se me permite, que eu na poesia parece-me fundamental a língua em que cada um se exprime. Quer dizer, e eu, por essa razão, conheço, sobretudo, poetas portugueses, e é, sobretudo, na língua portuguesa que, poeticamente, me movimento, digamos assim. E circunscrevendo-me assim, portanto, ao universo da língua portuguesa, pois além dos grandes, enfim, dos clássicos, daqueles que são Sim, eu assim que ali vi logo ali Fernando Pessoa, vi que é logo Fernando Pessoa, não portanto... poderia deixar de ver, quer dizer, provavelmente também há umas referências que apontam para Camões, que de alguma forma Camões foi o autor que criou a língua que nós hoje temos e em que vivemos, e foi ainda teve essa influência, esse significado político. O Camões é o maior garante da nossa nacionalidade, da nossa individualidade dentro da península, e isso conseguiu-se através da língua, da poesia e do tratamento que ele lhe deu.
Depois, evidentemente, mais recentes, depois no século XX, evidentemente que o Fernando Pessoa é de facto o grande autor. No capítulo da poesia do século XX. É um autor que todos leram, que uns estão mais de acordo do que outros. Uns gostam mais do Ricardo. Uns gostam mais. E mesmo há grandes autores do século XX que não são particularmente sensíveis ao estro do Fernando Pessoa. Pois. E seguramente o século XX é um dos mais ricos em termos de poesia na literatura portuguesa desde sempre. Porque além do Fernando Pessoa, houve um poeta antes dele, muito importante, que é o Teixeira de Pascoais, por exemplo. Foi provavelmente um poeta tão grande como ele, mas o Fernando Pessoa teve uma característica relativamente ao seu meio envolvente, que talvez possa ser comparado à função dos eucaliptos nos terrenos à volta. Secam o que há ali à volta. E, portanto, a fortuna do Fernando Pessoa implicou, de alguma forma, que vários outros autores de elevadíssimo mérito, enfim, tivessem uma recepção, provavelmente, mais mitigada, mais esquecida. O Fernando Pessoa, o Teixeira de Pascoais, seguramente, mas depois eu acho que grandes poetas, como, por exemplo, o Vitorino Mésio, provavelmente também sofreram um pouco pelo facto de viverem nesse tempo em que estava a ocorrer a fortuna do Fernando Pessoa. Pois, sim, isso mas todos com certeza que são essenciais, cada um à sua maneira. Claro. Está aqui algo que eu gostaria que o Cristina nos falasse. Diz aqui no seu livro, a sua obra tem tido algum eco em países estrangeiros. Então, por onde é que nós andamos, Cristina? Diga lá. Por onde é que nós andamos? Em termos de países estrangeiros, e nos países estrangeiros há logo uma separação que deve ser feita naturalmente entre o Brasil e os outros, porque relativamente ao Brasil, pois nós temos a mesma língua, portanto estamos dentro do mesmo universo linguístico. Mas depois, em termos de países estrangeiros, como de alguma forma a língua estrangeira que eu domino menos mal é o francês, é sobretudo, ou tem sido sobretudo em países de língua francesa, que a minha obra tem tido mais alguma divulgação, pequena, mas enfim. Mas há um livro de 2002 que teve uma segunda edição em França, portanto traduzido para francês, e teve uma segunda edição em França. Esse é o livro, é um livro pequenino, que é o Livro do Pai, que teve essa edição em França. Curiosamente, também este livro também teve uma edição em castelhano, mas aí não é uma edição em papel. Foi uma edição apenas colocada na internet. Sim. E, portanto, está disponível nesse meio digital, não teve ainda uma edição em papel. E assim, em termos de livro, em termos de países estrangeiros, onde a minha obra teve algum eco, esses foram seguramente os mais importantes, porque corresponde à edição de livros, digamos, dessas línguas, livros traduzidos nessas línguas. E é nesses países que eu tenho tido alguma colaboração em termos de participação em revistas, em jornais, em coisas assim, sobretudo de língua francesa, porque, enfim, lamento, mas é assim, quer dizer, é ainda a língua onde estou um bocadinho mais à vontade. Mais à vontade. Eu vejo que tem aqui umas marcações, não é? Então, isto é para quê? É para nos ler algum poemazinho? Se achar que é adequado, então faça favor. Se achar que é adequado, poderia fazê-lo. Eu, este livro, ainda se me permite, diria assim no geral, este livro, o que fica, ele é organizado de uma forma em 6 conjuntos, é que eu chamo círculos, o círculo primeiro, o segundo, o terceiro, e depois há um conjunto no meio que faz uma determinada ligação, e depois há os outros 3 ciclos, e estão organizados de forma decrescente em termos do número de poemas. Isto é também uma mera particularidade, mas pronto, quer dizer, o primeiro ciclo e o 6º têm 17 poemas, depois os outros têm 13,